tá? E a Jana vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Capítulo 100. Não grites. Nenhuma situação exige a gritaria que confunde e mais perturba. Se falares em tom adequado, os barulhentos silenciarão para ouvir-te. Se desejares competir com eles em altura de voz, ficarás rouco e não serás escutado. A voz caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas. Não nos referimos às técnicas de prosódia que têm a sua finalidade, porém a tonalidade natural, audível e sem agressividade. Já te escutaste no gravador, especialmente quando desequilíbrio? Faze a experiência. Confesso que quando eu peguei o preparo, né, capítulo 100, eu olhei assim, ai meu Deus, não grite, Jesus. Quem é professora, principalmente no caso, né, dos pequenininhos, sabe muito bem como é que funciona a questão de sala de aula. E como todo preparo, antes de tudo é para a gente que está fazendo o preparo, né, e não primeiramente para quem nos ouve, é lógico que coube a uma grande reflexão de todo o processo. E é verdade. Quando a gente quer convencer o outro de uma ideia, se essa ideia é calcada em argumentos verdadeiros, em argumentos válidos, em fatos realmente, não precisa da gritaria, não precisa muito menos da imposição. Se o outro não quiser ouvir, não é gritando que ele ouvirá, não é impondo isso de qualquer jeito, pelo tom de voz, que será realmente ouvido. Caberá a ele no momento certo ter o despertamento. Agora, muitas vezes, quando gritamos, a voz que queremos silenciar não é do opositor, mas sim da nossa própria consciência. Porque queremos abafar aquilo que fala muito mais alto. E muitas vezes nós estamos equivocados. Pela violência queremos vencer em argumentação quando não temos os próprios argumentos válidos. Então, é hora de refletir. E isso me faz lembrar com muito carinho um professor que eu tive no ensino médio, o professor Ney, de física. E ele era a doçura e a calma em pessoa. Mas quando ele parava para dar a bronca na turma, ele nunca elevava a voz. Ele dava a bronca exatamente nesse tom, suave. Mas as suas palavras tinham tamanha sabedoria, tinham tamanha força, que não precisava nenhum tom mais alto, nem muito menos um grito. Pela verdade, ele conseguia nos convencer. Uma boa palestra a todos. Jesus, amoroso mestre e amigo, que nos abençoa nesta noite de hoje, nos serenando o coração e a alma, lhe pedimos, Senhor, que estenda suas mãos sobre nós e a ti, Joana de Ângeles, que com o seu carinho e a sua inspiração envolva o nosso amigo querido, Milton Menezes, nos estudos que ele nos preparou para desfrutarmos na noite de hoje. Graças a Deus. Canetinha. Bom, meus irmãos, boa noite a todos. Muito fraco. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tá bom. Tá bom. É uma alegria muito grande para mim, né, mais uma vez, estar aqui com vocês, mais uma noite de estudo, de reflexão. Hoje nós vamos abordar um tema do livro de Joana de Ângeles, né, psicografado por Divaldo Pereira Franco, o livro Amor Imbatível Amor. E esse livro, em particular, é um livro que eu sempre gosto muito dele, por conta da abordagem que Joana de Ângeles faz sobre essa temática da conquista do amor, e principalmente porque para a maioria de nós, a conquista do amor passa a ser, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, quando a gente começa a adentrar sobre a questão da realidade espiritual, sobre a necessidade do desenvolvimento espiritual, a maioria de nós entende a necessidade de vivenciar com base no amor. Todas as religiões, de alguma forma, né, uma exortação a que a gente possa desenvolver esse amor. E eu sempre me pego e me bato nessa questão porque é da natural dificuldade que nós experimentamos no nosso dia a dia de sentir o tal do amor. Eu costumo, inclusive, começar esse tipo de estudo, quando eu abordo essa questão do amor,
sugerindo a que todos nós esqueçamos de tentar sentir o amor. Porque essa questão do amor incondicional, que nós idealmente consideramos, ela está tão distante ainda da nossa realidade, que tende ou a nos desapontar, porque a gente simplesmente não consegue sentir, ou então criar um tipo de frustração, ou um tipo de exigência em um tipo de comportamento, de uma sensação, que nós não conseguimos experimentar no nosso dia a dia. Isso costuma trazer um tipo de desesperança, né? Um certo tipo de quadro de frustração em relação a essa impossibilidade de sentir o amor. Por conta das próprias e naturais dificuldades que nós temos das nossas relações. Relações com as outras pessoas, relações amorosas, no nível do nosso relacionamento amoroso, mais próximo, conjugal, familiar, mas também no social. Hoje, quando vocês estavam falando sobre a questão, e você estava falando sobre a crise, né? Me parece que esse é um aspecto fundamental na crise que nós atravessamos. O que falta para a gente resolver os nossos problemas? Há alguns anos atrás, em 2000, eu tive contato com o Stanislav Grof, que é um dos principais, talvez o principal autor da psicologia transpessoal. Um ramo novo da psicologia que fala e aborda decisivamente a dimensão espiritual no entendimento do comportamento humano. Eu, na época, fazia uma dissertação de mestrado sobre a crise da sociedade contemporânea, né? E eu tive vários encontros com ele, conversando com ele sobre essa questão. E ele falava isso, né? Ou seja, se nós pararmos para observar, nós temos na sociedade atual os recursos intelectuais e até financeiros para resolver os principais problemas do país, do mundo. Nós temos recursos intelectuais e até financeiros para encaminhar soluções para os principais problemas da humanidade. Problemas da fome, problemas da guerra, problemas das diferenças sociais, nós temos isso. O que falta? O que para vocês falta para que a gente possa, de fato, encaminhar soluções nesse campo? Vontade, amor, moralidade. A moralidade tem a ver com a questão do discernimento do que é certo e o que é errado. Tá? Mas uma moralidade sem afeto, ela pode se transformar num instrumento implacável de fazer o que é certo. A amorosidade ou o afeto apenas, também sem a questão do discernimento, pode levar também a um tipo de permissividade, de passividade, que também não colabora e não contribui efetivamente com a solução dos problemas. Mas é a questão da consciência do que realmente nós estamos fazendo aqui é que pode, de fato, fazer essa mudança. Qual é o sentido de nós estarmos na vida? Qual é o nosso papel na existência? O que nós estamos fazendo na nossa vida? Nós vivemos para quê? Para que você vive? Não por quê, porque a gente tem um monte de explicação, né? O porquê leva a uma explicação racional do porquê que a gente vive. E cada um de nós tem vários porquês. Eu sempre modifico a pergunta do porquê, que leva a um processo racional, e convido vocês a fazer essa reflexão agora. Em vez do porquê você vive, é para que você vive. No sentido de qual é a finalidade, qual é o propósito que faz você acordar, trabalhar, conviver, vir aqui, estar com as pessoas, criticar aquilo que parece estar errado. E aí, nesse sentido, a questão do afeto, que é esse item que Joana de Anjos fala no Amor Imbatível e Amor, ela coloca, e eu concordo também, eu gostei muito coincidência, né? Essas coisas, coincidência, né? Enfim, né? A gente sabe como é que são essas coisas, coincidências, né? Coincidentemente, eu recebi esse tema para poder, nesses minutos, poder falar e trocar ideias com vocês. É um item do capítulo que fala sobre a conquista do prazer, mas ele fala sobre as afeições e os conflitos. As afeições, quer dizer, a questão dos afetos, dos nossos afetos e os conflitos que advêm dessas relações afetivas. E é claro que a gente pode pensar aqui nas relações afetivas, não só as afetivas no campo mais íntimo, amoroso, da dimensão da relação amorosa, mas também do afeto e dos conflitos nas relações sociais mais amplas. O que parece que falta em termos desse afeto para que, de fato, a gente possa construir soluções para os nossos problemas individuais, familiares e sociais? Nós estamos falando em vários níveis, né, de relações, vários níveis de relacionamento. Então, você quer uma canetinha? Está quase ficando bom nisso.
Ok. Eu pretendo aqui trazer algumas reflexões sobre por que, então, a maioria das nossas relações afetivas, elas trazem ou são hoje muito vivenciadas com algum nível de conflito. Conflitos, às vezes, que são conflitos saudáveis, porque levam realmente a um crescimento pela diferença, mas muitos de nós acabam tendo, na experiência afetiva, conflitos que levam ao desespero, à instabilidade, à perturbação, ao isolamento. Nós temos hoje, padecemos, é um problema hoje recorrente, de quantas pessoas nos procuram nos consultórios da terapia, buscando algum tipo de solução para as suas questões afetivas. E muitas vezes por conta desse desencontro entre aquilo que cada um de nós está buscando em termos de afeto na vida. Mas para essa compreensão, me parece que é importante a gente pensar numa perspectiva da visão espírita de um homem, ou seja, numa visão de um homem que inclui a dimensão espiritual. Porque esse talvez seja a grande contribuição que a doutrina espírita, uma visão espiritual do homem, pode trazer para a solução desses problemas do comportamento humano. Porque apenas a dimensão biográfica entre o nascimento e o momento atual do indivíduo, que a psicologia tem se debruçado nas suas várias escolas, não tem sido suficiente para dar conta do entendimento e do tratamento de algumas dessas questões importantes do comportamento humano. Então, a compreensão dessa lógica da dimensão espiritual pode nos ajudar a perceber e identificar o que nós precisamos fazer para não só superar as nossas dificuldades afetivas, as nossas, inclusive desse que vos fala, né? Porque o pessoal fica achando que a gente fala disso, né? Que é psicólogo que fala disso, que a gente já está, né? Todo mundo. Já tudo resolvido, né? Tudo elaborado. Lamento informar, mas eu costumo dizer que a vantagem de falar sobre isso é que o primeiro ouvido que ouve é o meu. E eu só falo dessas coisas, quer dizer, então provavelmente é que eu preciso também ouvir muito mais disso do que, né? Do que falar, né? Porque, na verdade, não é uma questão de quem tem ou quem não tem. É qual que a gente tem. Qual tipo de conflito, qual tipo de questão que nós temos em relação à nossa afetividade. E a nossa afetividade não necessariamente é só em relação ao outro, mas às vezes, e principalmente em relação a nós mesmos. Somos às vezes implacáveis e cruéis com a gente mesmo. Rigorosos e exigentes ao ponto quase desumano em relação, por exemplo, a um erro, a um equívoco, a um insucesso. Isso demonstrando, então, uma falta de afetividade por si só. Por isso que a psicologia fala muito da autoestima, da baixa autoestima, e as pessoas falam isso de uma forma muito automática, quase que um jargão na psicologia e na psicoterapia. Mas a autoestima tem a ver com a capacidade de se amar, de amor próprio. E a gente percebe que nós esbarramos também, e talvez principalmente na origem, é uma dificuldade de nós nos reconhecermos como seres que precisamos e somos capazes não só de amar, mas também de experimentar esse nível de amor próprio. Porque se eu não sou capaz de me amar razoavelmente, mantendo esse nível de amor próprio, dificilmente eu vou conseguir trocar um amor que seja saudável. Muitos de nós acabam optando por um amor altruísta, onde se dedica ao outro em detrimento de si próprio. E isso, na verdade, não constrói necessariamente uma relação que seja amorosa, que seja saudável. Na contramão dessa história, se eu também exagero e sobrecarrego e priorizo efetivamente apenas ou exclusivamente o meu amor próprio, crio uma redoma de egocentrismo que faz com que simplesmente eu utilize o meu relacionamento com o outro para me nutrir dele, para me atender na minha necessidade. E também com isso não há um relacionamento ou uma troca. Porque a base do relacionamento é a capacidade de nós trocarmos experiências, relações, apoios. E isso é que faz com que realmente nós tenhamos esse tipo de aproveitamento, de enriquecimento da questão afetiva. Joana de Ângeles, nesse trecho do livro, do Amor Imbatível Amor, ela faz algumas afirmações muito interessantes. É a questão da afetividade, do afeto, da nossa capacidade de ser afetuoso, é que dá sentido e significado à vida do ser psicológico que nós somos. Ou seja, parece que só quando nós formos capazes de descobrir, começar a experimentar a dimensão do afeto, nós de fato vamos começar a encontrar um sentido para a nossa existência. Forte, né? Dentro disso, vamos imaginar em que pé que nós estamos, né?
Como é que nós estamos quando nós estamos pensando não só nos nossos relacionamentos próximos, íntimos, mas nos nossos relacionamentos sociais, com a crise, como nós lidamos com os interesses, com os grupos. Desde os processos que nós atravessamos hoje no nosso país e no mundo, como você falou, é um processo mundial, onde, por exemplo, se a gente vamos sair desse tema batido da questão da corrupção, mas, por exemplo, quando a gente está hoje tendo que lidar com a situação da imigração na Europa, nós estamos falando assim, como nós vamos ser afetivos com essas pessoas que, ao mesmo tempo, podem trazer uma ameaça para os nossos. Como ser solidários e ser humanos, ao mesmo tempo correndo o risco de perder o discernimento e comprometer, às vezes, o nosso próprio quintal, a nossa própria terra, o nosso próprio povo, enfim. Desafios que nos estão sendo colocados, de ampliar nessa questão do ser humano, das fronteiras e barreiras do que é ser desse país, daquele país, desse continente, daquele continente, dessa condição social ou daquela outra condição social. Nós estamos sendo convidados a rever isso. E para isso, a gente só pode, de fato, buscar uma alternativa, me parece, quando o Joana de Anjos fala, quando a gente consegue colocar o afeto na nossa vida. Mas eu queria abordar rapidamente com vocês, só para a gente poder entender algumas dessas dificuldades dos nossos relacionamentos afetivos e dos conflitos que advêm, por conta, e nessa visão espírita de homem, ela é compreensível quando nós, entendendo essa dimensão, essa visão espírita de homem, entendendo como nós nos caminhamos no processo de desenvolvimento espiritual, aquilo que a gente vem elegendo ao longo das nossas existências, ao longo da nossa trajetória reencarnatória, aquilo que a gente vem elegendo como sendo fundamental ou importante para a nossa felicidade. Então, se nós pararmos para pensar e vermos nessa visão de um homem, como principalmente no Livro dos Espíritos, os Espíritos passam para Kardec, que o homem não tem apenas... Isso aqui é um ser humano, tá? Okay? Já sabe, né? Já estou acostumado, né? O pessoal já... Né? Não é o barata. Para ser barata tinha que ter outras perninhas, né? As outras perninhas aqui são... Na visão espírita de homem, nós não somos exclusivamente essa dimensão do corpo físico, a dimensão do nosso ego, né? No nosso nível da personalidade, daquilo que nós reconhecemos no campo da dimensão física material. Nós temos também uma outra dimensão espiritual, essência espiritual, do nosso princípio inteligente individual, que é a dimensão do espírito. Os espíritos vão trazer, principalmente no Livro dos Espíritos, uma visão de homem que, além dessa dimensão física, onde a ciência, a psicologia, tradicionalmente concentra a sua atenção, e a dimensão espiritual, que normalmente ficou como foco das religiões, os espíritos vão dizer que todos nós, além da dimensão física e dessa dimensão espiritual, todos nós temos uma outra dimensão intermediária, semimaterial, etérea, plástica, etc., que é o perispírito. Esse conceito de homem, essa visão de homem, é que vai nos dar a condição de entender alguns dos nossos desafios em relação ao afeto, ao amor. Por quê? Se nós, por um lado, temos essa visão de homem, e nós podemos então supor que na dimensão do espírito, nessa dimensão nossa do espírito, todos nós temos os principais valores da natureza, da realidade espiritual. Tanto é que Kardec, perguntando aos espíritos, onde estão gravadas as leis de Deus? O que os espíritos respondem? Na consciência. Quando os espíritos respondem que as leis de Deus estão na consciência, não é nessa consciência aqui de vigília, essa consciência do ego. Está num nível de consciência do espírito. As leis divinas, as leis de Deus, estão no nível da consciência nossa do espírito. Isso quer dizer, então, que nós, dentro desse nível de consciência nossa, nós sabemos o que é o amor. Nós sabemos o que é a paz. Nós sabemos o que é a harmonia. Ou seja, esses valores são os valores que eu chamo de absolutos ou fundamentais. Esses valores fundamentais são a essência da nossa realidade espiritual. E estão diante de nós, quer dizer, dentro desse nível de consciência, e nos influenciam a ser vividos por nós como seres mais completos. Então, qual é a dificuldade? É só viver o amor. Não é isso? Qual é a dificuldade? Os espíritos, quando falam desse nosso processo e desse entendimento, eles também falam que nós estamos num processo de desenvolvimento espiritual.
que a gente vê então, desde a nossa origem, uma natureza eminentemente material, ou seja, muito consciente dessa nossa realidade física, dessa dimensão mais densa, caminhando progressivamente ao longo das nossas reencarnações até a nossa consciência plena da nossa natureza espiritual, que vai acontecer em algum momento do nosso futuro distante. Vai ser quando então nós vamos ter a consciência plena da nossa natureza espiritual. Natureza essa que já está dentro de nós, mas inconsciente. Nós temos tudo isso dentro de nós nos empurrando a progredir, mas nós não conhecemos isso. É por isso que os espíritos, quando falam sobre a origem dos seres, dos espíritos, eles falam que nós fomos criados simples e ignorantes. Não é isso que os espíritos dizem? Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Mas simples de quê? Simples das nossas necessidades, porque quando nós fomos criados, se eu não tenho uma consciência da minha natureza espiritual, quando eu for... Vamos comparar aqui quando a gente começou a reencarnar nesse planeta. Lá quando a gente era aqueles macacoides, né? Aqueles macacoides. A maioria foi aqui, mas tem um pessoal que veio lá de outros planetas, já veio num nível assim, já só para colaborar com a espécie, né? Um pessoal mais elite, né? Eu só não digo quem é quem para não constranger os outros, né? Enfim, né? Quando a gente pensa na origem nesse nosso próprio planeta, qual é a nossa necessidade básica? Comer, beber, se abrigar, fazer sexo. A gente nem sabe muito para quê. Tá certo que até hoje tem muita gente que nem sabe para que faz, né? Mas tudo bem, mas naquela época a gente fazia instintualmente, né? Ou seja, por que isso? Nós somos simples das nossas necessidades. E os espíritos dizem também ignorantes. E ignorantes de quê? Da nossa consciência, de nós mesmos. Nós temos uma consciência muito precária nesse início de o que nós somos, de quem realmente nós somos, o que realmente faz sentido na nossa vida. Então, nesse momento, eu tenho uma visão, apesar de já ser isso tudo, eu tenho uma visão parcial de quê? Do meu corpo físico. Então, se eu tenho uma visão parcial do meu corpo físico e acho que eu sou apenas o corpo físico, qual que nesse momento, nessa minha visão de homem, é o objetivo da minha vida? É uma pergunta. Isso mesmo, né? Eu ouvi o pensamento de alguém. Prazer. Prazer, porque se eu então tenho uma visão do meu corpo e tenho algum tipo de experiência, ou comportamento que me traz uma sensação prazerosa, eu começo então a buscar isso, porque então me dá uma sensação de bem-estar. Como eu não penso nesse momento em outra coisa senão comer bem, beber bem, transar bem, me abrigar razoavelmente, então se eu consigo isso, eu sou feliz. Então o que eu tenho que fazer? Buscar isso. E às vezes mais disso. E por aí vai. Ou seja, então nesse momento, não tem como a gente buscar o afeto, porque nós estamos numa visão, e Joana de Anjos fala isso, numa visão eminentemente egocentrada. No início dos tempos, nós temos que ser egocentrados, nós temos que pensar em nós mesmos. Por quê? Porque senão a gente morre. Mas só que depois a gente começa então com a sequência das nossas reencarnações, nós começamos então a aumentar o nosso nível de consciência sobre nós mesmos. E começamos a ver que nós sozinhos também não somos tão felizes. Começamos a perceber que nós precisamos do outro. Começamos então a ter uma sensação de família. E no início dos tempos nós vamos procurar uma parceira para quê? Para sexo, para ter prazer. Né? Eu não estou preocupado se é uma pessoa, se não é. Eu quero ter prazer. Ou seja, mesmo já incluindo um outro, eu estou preocupado no meu prazer. Então, mesmo quando a gente está ampliando a nossa consciência, nós estamos buscando atender esse prazer. Um prazer que vai desde essa experiência mais física até um outro momento, onde a gente pode, tendo um pouco mais de consciência sobre nós mesmos, encontrar uma outra pessoa. O que falta aqui? Chão. O psicólogo tem que colocar chão. O pessoal já sabe. Senão é dissociação da realidade, né? É dissociação da realidade. Até o momento que a gente encontra um outro, né? Ou seja, então a gente vem no primeiro momento, se eu tenho ainda uma consciência muito física, muito sensorial, eu vou buscar nesse encontro com o outro atender o quê? O meu prazer, a minha satisfação, a minha sensação física. E como, na verdade, eu estou egocentrado, eu não estou muito preocupado com o prazer do outro. Eu quero o meu prazer. Ou seja, eu vou usar qualquer tipo de espécie de poder que eu tenha para poder conseguir esse prazer. Seja ele no relacionamento, seja em qualquer outra instância. Porque aqui, quando a gente está falando do relacionamento, e normalmente falando do relacionamento a dois, nós podemos começar a extrapolar isso para um relacionamento com outras pessoas, né? Com a sociedade.
Vamos colocar aqui a sociedade. Porque se eu começo também dessa forma, usando o meu poder para poder atender o meu prazer, se eu tiver um poder de força, eu vou usar essa força para quê? Para conseguir as coisas que me deem uma sensação de prazer. Um prazer físico, às vezes da sensação física, então eu posso comer melhor. Mas tem outras que a gente, conforme vai ampliando, nós vamos começando a tornar isso mais complexo. Então eu já não tenho só prazer pelo sexo que eu faço, mas se eu tenho uma sensação de que de repente eu domino muitas pessoas, então eu fico achando que eu sou melhor do que todo mundo. E isso me dá um prazer, me dá uma sensação de satisfação. Então o que é que eu faço? Eu procuro exercer isso porque eu quero ter esse prazer. Eu quero ter o prazer de saber que, por exemplo, não importa se eu vou ter 1 bilhão de propina, mas a sensação de que eu estou enganando não sei quantos milhões de pessoas é fantástica. Às vezes, a gente olha as pessoas falando hoje da crise e tem gente que me pergunta assim, mas você acredita mesmo que esse cara não sabia disso, que isso ia dar nisso? E eu falo, ele talvez não acreditasse, mas não é possível. Às vezes o poder inebria de tal forma que o prazer que aquilo traz é de tal ordem que eu deixo de ter um contato com a realidade. E eu fico achando então que eu sou o cara. E que sempre vai dar um jeito. Isso ao ponto de muitas vezes a gente perder essa noção. Por quê? Essas pessoas são más? Não. Elas ainda estão movidas por um tipo de tentativa de prazer, de satisfação, que atende exclusivamente aquilo que as interessa. E elas não têm o menor tipo de afeto em relação aos outros que podem estar sendo prejudicados. Veja que é uma questão de uma visão de homem, que nós fazemos também no nosso relacionamento íntimo. Porque aqui, quando eu também estou numa relação com a minha parceira, ou com o meu parceiro, e eu também exerço isso porque eu quero ser amado do jeito que eu quero, eu também posso e vou começar a criar um tipo de conflito. Por quê? Porque eu não olho para o outro como um outro que compartilha comigo, mas um outro que é o fornecedor daquilo que eu preciso, das minhas necessidades. E aí, quantos de nós não tem conflitos exatamente porque acaba tendo relações onde essa tentativa de impor ao outro o que eu quero gera inúmeros conflitos. Sou capaz de, por exemplo, me incomodar, me irritar se o outro não faz ou não é do jeito que eu acho que seria melhor. Isso não deve acontecer aqui, mas lá fora está cheio. As pessoas sofrem, e aí você fala, mas por que você está sofrendo? Olha só, ele podia estar comigo aqui agora, no Seja, vendo Milton Menezes, está lá vendo o Jornal Nacional, que vai falar de Lava Jato, e sabe, os mesmos caras. A gente já não aguenta ver mais aqueles quadrinhos com aquele dinheirinho saindo do tubo, né? Não é? Fala sério. Mas eu queria que ele estivesse aqui, para o despertamento espiritual, porque isso sim é importante. E ele não faz isso. Olha só, mas não tá... E parece fazer sentido, né? E é claro que o bom senso diz isso. Aqui, essa pessoa está, né, buscando as realidades do que a gente está falando aqui, mas de repente não é isso que ela busca, não é isso que ela vê, não é isso que ela quer. Mas a gente vê como que seria melhor para o outro, porque a gente sabe o que é melhor para o outro, né? E a gente quer que o outro faça e seja do jeito que a gente quer. Então nós criamos um conflito, por quê? Porque nós não somos capazes de olhar para o outro com esse tipo de flexibilidade, de aceitação. Aceitação. Nós estamos falando de aceitação. Eu costumo dizer que aceitar, nós temos que aceitar de qualquer maneira. O que não quer dizer que a gente vai concordar. Então, aceitar é uma coisa, concordar é outra. Aceitar é uma condição básica de dizer assim, o outro é diferente de mim. O outro tem uma história diferente da minha. O outro tem valores diferentes dos meus. E eu posso não concordar com boa parte disso. E aí nós temos, de fato, nessa questão do afeto, a condição de poder entender, conforme nós ampliamos a nossa consciência de seres espirituais, nós começamos a ver que num dado momento, essa nossa troca ela tem que alcançar um nível maior do que apenas o atendimento do prazer físico. Porque aqui nós temos algumas coisas que vão estar refletindo essa nossa, o que gera normalmente os conflitos. Atração física. Nós podemos ter diferenças de níveis de atração, de atendimento de experiências sexuais, de formas diferentes de ver o sentido de estar juntos na intimidade, por exemplo. Nós vamos poder ter um nível de confiança. Eu confio. Essa pessoa é confiável. Ela, de alguma forma, mantém os acordos e é transparente com o que coloca ou não. É confiável no sentido da segurança, de objetivos que são razoavelmente alinhados, qualquer que seja ele, mas são alinhados.
Em termos de confiança no trato, na questão do dinheiro, da segurança de estar juntos, são confiáveis nesse sentido. Então a confiança é fundamental para que haja essa movimentação de afeto. Depois disso, nós começamos então, quando a gente amplia a nossa consciência sobre o sentido da nossa vida, da nossa relação, a questão da amizade. Um dos elementos do afeto é a possibilidade de ter prazer de estar com o outro, de dividir a companhia, de assuntos que são afins, ou da forma como nós discordamos, e isso ter um nível de crescimento que faz com que essa ligação ela seja construtiva. Esse é um elemento do afeto. A gente não adianta de ficar esperando sentir afeto por alguém, se, por exemplo, a gente não é capaz de admirar essa pessoa. É claro que tem pessoas, às vezes, que não tem nada tão assim admirável em relação ao que faz e tal, mas se a gente não admirar algumas coisas da forma como ela se conduz, é muito difícil de manter esse tipo de relação, de ligação, fazendo então com que haja muitos conflitos. Às vezes a gente exige e gostaria que a pessoa fosse do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que seria melhor, às vezes até achando que é melhor para ela mesma. Só que, na verdade, a visão e aquilo que ela busca na vida é uma coisa completamente diferente. Então, quando a gente chega nesse ponto, e aí então a gente pode pensar na expressão desse afeto, nós vamos ter que observar se nós, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, os nossos conflitos não estão exatamente, às vezes, uma tentativa de ter todas essas coisas numa relação que, como são seres diferentes, que têm histórias diferentes, vão ter sempre as suas lacunas. Como hoje é muito mais fácil você romper uma relação amorosa, um casamento, uma relação estável, nós tendemos, de alguma forma, a correr o risco de ou precipitar e simplesmente abandonar um necessário amadurecimento de uma relação. Então fica, às vezes, mais fácil a gente poder separar, mas também não adianta, como nós fizemos durante alguns séculos, manter relações que estão falidas e que já beiram a falta de respeito apenas porque a gente não pode romper um determinado compromisso. Esse equilíbrio, ele passa exatamente por essa condição da gente poder perceber se naquela relação ela é satisfatória para o crescimento de todos os que estão envolvidos. Se de fato aquilo que eu tenho e que eu recebo naquela relação me faz se sentir razoavelmente realizado, ou com a perspectiva de, porque às vezes muitos de nós rompe ou deixa de ter essa... Isso é um efeito... Né? Rompe, eu falei assim, rompeu aqui um colar de pérolas. Isso quer dizer que... Não, vamos deixar isso para lá, né? Muitas vezes nós tendemos a partir para esse tipo de, ao invés de amadurecer as diferenças e a falta de afinidades, ter uma certa ilusão de que nós vamos conhecer o parceiro ideal ou a parceira ideal. Aqueles que, de alguma forma, nós vamos ter todos esses elementos que nos agradariam bastante. E isso, na verdade, pode ser uma ilusão. Você concorda? Concorda que é uma ilusão? Ilusão por quê? Porque nós todos estamos num nível intermediário no nosso desenvolvimento onde nós temos dificuldades em alguns dos nossos campos, de conseguir respeitar o outro, de conseguir de fato ter esse equilíbrio entre aquilo que eu preciso e o que o outro precisa, de eu estar disposto a dar alguma coisa que é importante para poder ter uma condição de receber algo que é importante, avaliar que quando eu não recebo, talvez eu realmente tenha que romper uma relação. Nós estamos ainda descobrindo essas nuances do relacionamento, por quê? Porque nós temos uma dificuldade de colocar isso tudo com afeto. Joana de Ângeles chega ao ponto, numa frase muito interessante que ela tem nesse capítulo, que ela diz que a afetividade ela é o veio aurífero, quer dizer, o veio principal do enriquecimento da experiência humana. Por quê? Porque ela faz com que brote a ternura que está escondida debaixo do nosso ego. Isso quer dizer que no fundo, conforme nós ampliamos o nosso nível de consciência, nós vamos esbarrar num nível de ternura onde a gente é capaz de olhar para a diferença não como algo a ser vencido ou submetido, mas como algo que, eternamente, com ternura, nós somos capazes de respeitar como diferença de opinião, diferença de ponto de vista, sem deixar com que isso nos abandone em relação ao respeito, à consideração. Então, a ternura, que parece uma coisa meio assim utópica, meio romântica, mas é uma condição natural do ser humano de poder dividir a afeição, de ser capaz de gostar do outro, independente do que ele faça ou do que ele seja, mas simplesmente pelo que ele é. Por quê?
Quando nós pensamos no desenvolvimento do nosso ser espiritual, nós vamos em breve começar a chegar num nível de consciência que, na verdade, nós pertencemos à mesma consciência. Nós estamos, na verdade, quando a gente fala da fraternidade universal de Jesus, né? Todo mundo fala fraternidade universal. O que é a fraternidade universal? É perceber que no universo nós somos irmãos. Isso quer dizer o quê? Nós temos a mesma essência, temos histórias diferentes, mas temos o mesmo tipo de potencial, o mesmo tipo de oportunidades, e por isso nós podemos então olhar para o outro com afeto. Por quê? Como um irmão, normalmente numa boa família, né? Ou uma boa família não é bem o termo, né? Mas uma família que tem essa bondade, vão ser irmãos que se prezam, que se amam, que se apoiam, não necessariamente para atender um afeto, uma realização mais básica do prazer sexual. É um prazer sexual no outro nível, no nível da amizade, no nível do companheirismo, do suporte. Quando então pensamos que num certo nível nós vamos ter esse nível de consciência que na verdade não existe diferença entre eu e vocês, que somos todos um, então não tem como não ter afeto por cada um de vocês, porque senão isso contraria a minha própria realidade espiritual. Mas nós estamos longe disso, né? E nós temos que perceber que nós estamos ainda numa relação de troca e marcados pelas nossas experiências anteriores, como a Iraci falou, às vezes da nossa infância, às vezes do nosso período perinatal, entre a concepção e o nascimento, que a gente chama de perinatal, ou até de vida passada, onde, tendo passado por experiências de desamor, de abandono, de rejeição, tivemos uma tal marca, um tal desencanto em relação à possibilidade de expressar o nosso afeto, que cristalizamos isso. E aí hoje temos dificuldade de voltar a colocar isso de uma forma confiável nas nossas relações. Mas é preciso acreditar que esse é o caminho do nosso desenvolvimento espiritual. Sermos capazes, de fato, desenvolver esse afeto. O afeto, então, não é um sentimento ou uma sensação, mas ele pode ser, como eu tenho falado, de não se preocupar em sentir o amor, é procurar viver atitudes amorosas, que na relação são básicas em relação ao respeito, a gentileza, a paciência, são atitudes amorosas. Eu não preciso sentir o amor para ser gentil. Eu posso ser gentil, falar assim, bom dia, né? Mas já é um movimento de quebrar um tipo de crença inconsciente de que, por exemplo, não vale a pena, que o outro é um outro hostil, que o outro é um outro que me agride. 5 minutos. Mas é um pessoal, eu gosto de vir aqui, que o pessoal é de uma generosidade. Eu sei que meu tempo já acabou, mas me deram mais 5 minutos. Não tem menos não, né? Menos 5 minutos. Já passei de 5, não. Podia pôr menos 5 minutos, tempo, não, por 5 minutos menos já estava atrasado. Isso é uma atitude amorosa. Não comigo, né? Mas dessa possibilidade de a gente poder encerrar aqui o assunto. Quando eu então exerço atitudes amorosas, eu começo de tal forma a inserir isso na minha relação com os outros que naturalmente eu vou ampliando essa compreensão. Porque quando eu sou generoso ou gentil, eu estou incluindo o outro e colocando um tipo de interesse para que o outro seja acolhido, seja atendido, que ele seja considerado. Isso gera então um outro tipo de relação, diferente daquela em que eu quero simplesmente que todo mundo faça o que eu quero. Eu tenho a minha necessidade. A gente começa então a colocar esse amor em movimento, esse afeto em movimento, ainda rudimentar. A gente fica querendo viver o amor de uma vez só, porque a gente já entendeu que isso vai ser o caminho. Mas com o passado como nós tivemos, nós temos que estar nos desprendendo desse passado para transformar isso agora. E eu não consigo transformar de uma hora para outra. Eu tenho que perceber que a perspectiva de mudança de algumas atitudes minhas em atitudes mais amorosas vão me construir uma possibilidade de sentir o afeto no futuro. É essa crença que faz com que, de alguma forma, o sentido disso, mesmo quando a gente não experimenta agora, me dê força para continuar enfrentando a tolerância, a paciência, a serenidade, que são elementos que vão trazer esse afeto. Eu vou, para completar, só porque eu não queria perder esse gancho de falar em relação à questão social. Porque quando a gente pensa na possibilidade de nós começarmos a pensar na solução dos problemas hoje mundiais, ou seja, não só eu com o meu parceiro ou com a minha parceira, num relacionamento íntimo, mas com as relações sociais, esse afeto passa não pela demonstração mais exclusiva da sensação de afeto, mas a partir de quê? Em relação às relações sociais, em relação ao outro mais amplo. Começar então com a solidariedade.
Se eu começo a ser solidário, eu começo a me colocar no lugar do outro, das outras pessoas, dos outros países, e começo então a pensar de uma forma que não inclui apenas a minha necessidade, da minha família ou do meu país, mas de um todo mais amplo. Essa solidariedade vai fazendo com que haja o rudimento de um afeto. A partir da solidariedade, a gente vai ter o quê? A fraternidade. Começar então a ver que além da diferença e desse espírito solidário, tem uma coisa meio de irmandade, porque nós todos estamos no mesmo barco. Eu costumo, já falei isso aqui, mas vou repetir, é a analogia que eu faço hoje em relação ao Estado Islâmico, por exemplo. E aí eu fico imaginando e falando assim, para a gente pensar nisso. Então, o Estado Islâmico, né? Esses comportamentos que são verdadeira barbárie, né? Na nossa perspectiva. Mas imagine então que o nosso planeta seja um hospital. Todos nós estamos no hospital planeta Terra. A maioria de nós é doente. Alguns de nós é médico. Alguns enfermeiros. Que são os doentes que acham que não são doentes. Mas a maioria de nós é doente. E cada um de nós está num tipo de especialidade, porque nós temos necessidades diferentes. O Estado Islâmico é a ala psiquiátrica que agora está agitada e agressiva. O que a gente faz se nós fôssemos diretores do hospital? Vamos matar o povo? Explodir a ala psiquiátrica? Ou encontrar uma forma de como nós vamos lidar com a loucura? Porque são pessoas que têm um tipo de patologia para nós. Não adianta simplesmente excluir, porque uma visão espiritual tem que incluir essas pessoas como também filhos de Deus. Como é que a gente faz? De ter afeto e solidariedade com essas pessoas, colocando o limite necessário, que quando a gente lida com uma pessoa doente mental, às vezes a gente tem que fazer contenção física, contenção química. Por quê? Porque senão ele se mata ou então pode afetar as pessoas. Isso não quer dizer que eu não possa fazer isso com amor. Nós estamos sendo convidados a arrumar soluções que contemplem uma outra visão do mundo, uma outra visão da vida. O que realmente nós estamos fazendo aqui. Para isso, sim, a partir daí, nós sermos capazes de ter esse afeto, para então poder viver esse amor. Mas o amor já está aqui, ó, na solidariedade. Está aqui quando a gente vem aqui trabalhar no final de semana e ser voluntário, não está ganhando só o bônus horas. Às vezes a gente vem para ganhar bônus horas, que ainda é uma visão egocentrada, mas nós estamos colaborando para um processo de solidariedade com quem tem, de repente, menos que a gente, menos dinheiro, porque às vezes tem até mais do que a gente, em termos de as experiências que a gente vive quando lida com o aspecto filantrópico, é muito mais de retorno para nós, nessa troca, do que daquilo que se dá. Mas tem uma fome ali que precisa ser aplacada. Então isso tudo é um grande processo de amadurecimento desse sentimento, da compreensão de que nós somos seres afetivos e precisamos desenvolver essa afetividade no nosso dia a dia, com a gente mesmo, com aqueles que estão mais próximos, mas também com aqueles que estão no universo mais amplo. É claro que o desafio é grande. Em vez de tentar sentir o amor, vamos começar com atitudes amorosas, sendo talvez um pouco mais gentis, um pouco mais generosos, um pouco mais pacientes, porque com isso nós estamos começando a experimentar o que é sentir o amor. Muita paz.